Seja bem-vindo ao canal, com notícias diárias do nosso Corinthians. Se caiu nesse vídeo para saber notícia do Timão, já vai deixando o like e inscreva-se no canal para mais notícia do Timão. Coloca aí, Cascão, os números do Luan. Para que o Xereta, o Luan, é assim, é quase uma falácia. Sim. O que é isso? É uma coisa que você fala e aí vem a melancia. Falácia. Não, eu vou mudar a palavra, né? Porque eu não quero ser... É uma vergonha. Eu não quero ser indelicado com a mãe dele, com a família dele, com ele. Eu acho o seguinte, eu acho que é vergonha. Vem pra mim aqui. Depois coloca os números. Eu acho que é uma vergonha. Isso. Qualquer trabalhador... Eu, por exemplo, fala de mim, vai. Eu venho aqui, eu ganho um baita salário. Hoje não tem merchan, Cascão? Não tem merchan hoje, tá tudo certo. Eu ganho no merchan, ganho em propaganda, eu ganho dinheiro trabalhando firme e forte. Chegou os horas hoje eu chego 1h da manhã em casa, não vejo os filhos dormir, tá tudo certo. Só que se eu não tivesse produzido aqui, eu já tinha ido embora. Se a Band não me desse a condição que eu tenho hoje de fazer programa, de ser comentarista, de fazer as matérias, eu ia para outro lugar. Só que tem uma coisa, você, Luan, você tem o direito de receber aquilo que é o seu contrato. Mas é uma vergonha você como ser humano, você como homem, você como atleta, como pai, não sei se é, como filho, você sentar em cima do dinheiro, não dar uma entrevista, não brigar com ninguém, não falar que eu sou vagabundo, que eu só meto o pau em você, que eu nunca acreditei na sua contratação, que foi uma vergonha essa contratação por parte do presidente passado. O que ele fez com o Corinthians, com essa contratação, daria para o Corinthians contratar o Pedro. 70 milhões de reais. Daria para contratar o Pedro, daria para contratar o Hulk, o Dudu, na hora que estava brigando com o Palmeiras para renovar. Ó, você tem 70 milhões aqui pra você e a gente dá mais 2 milhões por mês. De Arrascaeta. Bruno Henrique. Fernando Henrique é bom demais também. Sempre foi. Como presidente foi um monstro sagrado. Aí, eu vou mostrar os números seus, que é uma vergonha, porque o Corinthians não tem como. E se ficar devendo pra ele, e se estiver devendo, vai tomar um pau na justiça, que vai virar 200 milhões. E ele ficou milionário e faz festa de madrugada, hein? O Veloso mandou um vídeo pra mim, ué. Vamos lá. No Corinthians, o Luan. E aí, todos os treinadores que passaram lá, a não ser o Fernando Lázaro, não deu oportunidade pra esse cara. Que jamais, vem pra mim aqui, que jamais deveria vestir a camisa do Corinthians. Não deveria pisar no Corinthians. Mas quando você sair do Corinthians, a primeira coisa que ele vai fazer é entrar na justiça contra o Corinthians. Vocês podem ter certeza disso que eu tô falando. Tenho certeza disso. E botando no bolso mais de 70 milhões. Coloca os números, Cascão. Fez 2 golzinhos lá na Florida Cup. O Marcelinho Carioca deu a camisa 7 pra ele. Falei, não faz isso, irmão. Ele não chega nos seus pés, Marcelinho. Mas para fazer uma média, né? Pá, com os patrocinadores, aquela coisa toda. Falei, ixi, isso aí não joga no Corinthians nem aqui nem na China, irmão. Então vamos lá. 2020, lê pra mim lá, Luísa, você então. Luan no Corinthians, 2020, 41 jogos, 6 gols. 2021, 36 jogos e 5 gols. E em 2022, 3 jogos e nenhum gol. E o último jogo de Luan pelo Corinthians foi em 19 de fevereiro de 2022, ou seja, completou 1 ano. E o contrato dele está válido ainda até dezembro de 2023. Vamos lá, ele ganha 800 mil por mês. Isso. Então 10 meses dá 8 milhões, 9.600. Sem 13º, fundo de garantia. Férias. Dá quase 12 milhões no ano. E aí o Duílio, que é o melhor presidente da história do Corinthians, pode até não ganhar título esse ano, mas é o melhor. Vai ter a oposição do Augusto Melo, que é gente boa
e que quase ganhou a eleição passada por 200 votos, se a minha chapa tivesse, junto com o Herói, com todo mundo, a chapa 21, tivesse junto com Augusto Melo, você ganharia o título, ganharia a presidência. Era você o presidente, Augusto Melo. E agora você vai brigar para ser o presidente. Que o Roberto Andrade disse que é o André Negão, que é o André Luiz, que é o presidente que vai ser, pela oposição. Tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Qualquer um que seja, eu sou contra o André Luiz. Eu sou a favor do Augusto Melo. Sou a favor do Duílio. Só para deixar bem claro. E eu falo isso na televisão. Vocês não. Vocês são juntos. Um xinga o outro de ladrão, o outro xinga o outro de vagabundo e se abraçam. Se almoçam junto, bebem vinho junto, vai pra zona junto, vamos pro carnaval vai junto. pro carnaval junto. Eu não. Eu perdi amizade eterna. O que você fez do Luan, Luísa, Cereto? Olha, eu acho que é importante a gente falar isso. Eu não costumo falar muito salário de jogador, mas nesse caso é muito importante. O Luan ganha 800 mil reais por mês. Você que está em casa agora, cuidado para não ter uma indigestão. 800 mil reais por mês. Faz um ano que ele não joga com a camisa do Corinthians. E não é porque tá machucado. E não é porque tá machucado. Ele, com todo respeito, entre aspas, é uma figura de linguagem, mas ele tá roubando o Corinthians. O Luan tá roubando o Corinthians. E o Corinthians tá deixando ser roubado. Mas ele não tem como... Pela nova lei, Ceretinho... Ele não pode rescindir o contrato? Não pode rescindir, tem que pagar 100% para ele sair. Então ele tem mais um ano. Ou seja, ele tem mais 13 milhões para receber. O Corinthians quer dar 5 para ele. Ele não quer. Mas ele tinha que ter... E é o direito dele. É o direito, mas ele tinha que ser... Ele tinha que ser homem. Eu penso igual. Para chegar ao seguinte, falar, vem cá, o que eu tô fazendo também não é certo. Dinheiro não é tudo na vida. Mas ele precisa jogar futebol, pô. Então, mas pensa comigo, aí eu passo pro Souza. Se eu já fiquei um ano e receber 13 milhões, por que eu não posso ficar outro ano sem jogar e ganho mais 13 milhões? Eu fico com 26 em 2 anos. Então ele tá certo no pensamento medíocre dele. Mas o Corinthians errou em pagar 20 milhões de 50%. Além de tudo que ele ganhou, o Corinthians pagou pro Grêmio 20 milhões. 20 milhões. Souza... Então, eu penso assim também, sabe? É uma forma... Eu acho que o caráter, dinheiro não é tudo na vida, né? Dinheiro, às vezes, ele não vai te comprar paz. O Luan, pelo que me parece, é daqueles caras que vai, depois do Corinthians ali, ele vai encerrar a carreira. Porque, assim... Algum trouxa vai contratar ele? Como é que algum empresário vai ganhar comissão em cima dele ainda. Como é que um clube hoje vai contratar o Luan se ele não tem segurança de um cara que não quer nada, que não quer jogar? Isso. Ele não quer jogar. Teve todas as oportunidades. Porque, assim, ó, eu acho que ali os números assim, os números aumentem. E quando você tá disponível para jogar, tudo bem, mas... 9-7, quanto que é? 9-7. Não sei. Também não sei, É muito rápido para mim poder fazer essa conta. Olha só, então, quando você tá disponível para jogar e o treinador não coloca, é uma coisa. Agora, você não querer jogar e um clube depois disso lhe contratar, tomara que ele junte dinheiro, guarde o dinheiro dele. Deus que abençoe ele. Que abençoe ele, entendeu? E que ele consiga viver a vida dele com esse dinheiro que ele tá ganhando. Não, mas ele tá marcado pro resto da vida. Vai ficar marcado, porque assim, eu sendo um presidente de um clube, pode chegar o empresário que for lá... Você não pode receber e não trabalhar. Não trabalhar, eu acho Desculpa, é um erro da lei, é um erro de quem fez a Lei Pelé, é um erro dos clubes, é um erro de entendimento de lei, só que ele tem o direito, ele está respaldado pela lei. Então, ele recebe 800 pau, mas não joga, mas ele cumpre o horário? Ele vai lá treinar? Separado, mas vai, né? Então ele está cumprindo. Ele está treinando separado. Isso. Né? Então, ele vai ficar mais um ano aí sem fazer nada. Fora os 20 milhões que pagou. E quem fez essa negociação? O Andrés. Eles fizeram. Eles que colocaram o Luan lá. O que você acha disso, Luísa? Que foi uma aposta muito errada e que para ele é ruim também. Por mais que ele continue ganhando dinheiro e já tem muito dinheiro, mas ele ficar sem jogar, se ele pensasse na carreira deles, também não seria interessante para ele, né? Agora, o que eu acho é que não é uma má fase.
porque realmente o Luan teve todas as oportunidades do mundo, com todos os treinadores, e ele simplesmente desapareceu para o futebol, pelo menos até esse momento. E aí eu vou lembrar de uma passagem do Vitor Pereira, embora vocês não citem o nome dele, vou lembrar uma passagem porque acho que é relevante nesse aspecto, quando ele diz que ele tentou levar o Luan para pelo menos 3 jogos, ele estava liberado pelo departamento médico, ele não tinha nada, segundo os médicos do Corinthians, e o Luan se queixou de dores, ele voltou para o DM, então isso mostrou isso mostrou uma falta de comprometimento dele no momento que ele estava ali. Né? Não sei se são questões emocionais, psicológicas, mas fato Todo mundo que... fala isso dele. Ah, ele tem uma contusão no pé. Ah, ele tem... O mundo hoje... O neném, quando sai do útero da mamãe, quando ele sai cesárea ou parto normal, não, tô falando sério aí. Quando ele sai, ele já tem que ter um psicólogo. É verdade. O mundo hoje, a nossa cabeça, de todo ser humano hoje, você precisa de ajuda. É verdade. Porque é tanta informação, é tanta coisa que o psicólogo, o psiquiatra, eles são tão importantes para que você possa conversar, que isso é importante para todo mundo. Vocês acham que eu faço tudo isso aqui e não tenho ajuda? Tem que ter ajuda. Os nossos filhos, às vezes, precisam de ajuda. E a gente não enxerga. Mas o então, o Luan, aqui... ele foi ajudado constantemente no Corinthians. Por todos. Todos abraçaram ele. Mas e o Rony? Vocês abraçaram? Quanto ganha o Rony? Se ganhar 200 é muito. É justo o Rony dar carrinho, correr e ganhar 200 conto. E o Luan 800? É justo, por exemplo, o Bruno Mendes ganhar 200 e o Luan lá treinando 800. É justo isso? E aí, quando a fase está boa, como está agora, ninguém fala nada. Quando a fase está ruim, irmão, o pau tora dentro do vestiário. Ou não tora, Souza? Tora. E assim, o Duílio esteve aqui com a gente e falou que por diversas vezes tentou ajudá-lo. A gente até fez essa pergunta sobre essa parte psicológica, se o Corinthians tentou ajudá-lo nessa função. O Duílio falou que sim. Então é caso que o atleta às vezes não quer. Ele não quer. E ele teve chance no Santos também, né? Não foi só no Corinthians. O que ele fez no Santos? Ele não conseguiu jogar gol e uma assistência na passagem Santos, inteira dele. Santos devolveu. Santos devolveu. O Santos, quanto tempo ele ficou no Santos? Não, eu não sei. Fala o tempo. Acho que foi meses. Não sei, não foi um ano, Cascal. Não foi um ano. Chegou a ser um ano. Vai, que ele ficou 5 meses. Perdeu 500 pau. Porque o Santos pagava 100 e o Corinthians 700. Eu acho que talvez... Então, pro cara, é muito fácil. Essa lei tem que ser mudada. Senão os clubes vão quebrar. E quem que vai ganhar? Então eu vou dar um conselho para pai e mãe do jogador. Que tá aqui, não quero que mostre, não. Quando você deixa o seu filho na mão de alguém, você tem que ter mais confiança no seu filho do que quem vai tomar conta. Quando você tem um empresário do seu filho que vai jogar futebol, que vai exercer essa profissão difícil, que não é fácil, não, é difícil. Aí você pega e, puta, aqui. Aí o cara vê seu filho como dinheiro. Ele não vê como ser humano, como criança, como adolescente que está perdendo, né, um bom tempo da sua vida dentro de casa e que fica extremamente... E é cobrado nas divisões de base, no profissional, e é cobrado como nós somos hoje jogando Master. Nós somos cobrados jogando em Master. Pô, seu ruim, não sei o quê. Então, precisa de ajuda. E quando o Luan é contratado por 20 milhões, 800 pau por mês, será que vocês não fizeram a conta em 3 anos de contrato? Eu fiz aqui. Eu falei aqui antes. E vocês fizeram isso. E quem fez, tá no carnaval, em Pipa, em não sei na onde, em Papapá, em Salvador. E o Corinthians, com o Duílio, tendo que se desgastar financeiramente, o Wesley, o Herói, o Adriano, todo mundo, para tentar arranjar o dinheiro para pagar salário. É isso. E você gasta 70 milhões. Já aconteceu na Band, velho. Teve gente que veio aqui, eu falei, não fica 3 meses. Verdade, Cascão? E não fica. Teve gente que chegou aqui ganhando muito mais do que eu. Mais 5 veio mais. Não ficou 8 meses. Não ficou 5. Eu tô a 20. Feliz. O cara pode ter...
recebido mais dinheiro que eu não sei que esse ganhar, tá certo, Cascal. Tá certo? Ganho. Ele pode ter ganho mais dinheiro que eu naquele 1 ano que ele ficou. Mas na vida, quem tá aqui? Quem é amigo do presidente? Tá aí. O Luan, mais um ano, vai ser um desgaste incrível para vocês três. O que o Corinthians poderia fazer? Bota para jogar ou não? Não, botar para jogar não tem mais ambiente para botar para jogar. Tinha que arrumar alguém para emprestar, para diminuir o prejuízo. O problema é que ninguém quer contratar o Luan pagando parte do salário. Tinha uma briga agora, você viu que teve uma briga? Esse é que é o negócio. Acho que Red Bull Bragantino e outro time. Existia uma briga dos dois para quem não queria o Luan, entendeu? Estavam oferecendo e os dois estavam brigando. Ó, não quero, fica pra você, fica pra você. Fica pra você. Fica aquele jogo de empurra, né? Empurra. Porque, não, realmente, esportivamente, o Luan, como eu falei, desapareceu, né? Hoje ele não tem condições. Deixa eu te falar. Quando você pega um Dudu do Palmeiras, que a gente sabe quanto que ele ganha, porque sai hoje, né? Você vai no BID, boletim informativo diário, você sabe. Aí você fala assim, nossa, que muito. Não é muito. É pouco. Se você gostou dessa notícia, já deixa o like e inscreva-se no canal para mais notícia do Timão.